Agora, a segunda parte da série Covardia que Mata. Cada mulher assassinada pelo companheiro, pessoal, segundo informações, deixa em média 2 filhos pequenos. São os órfãos do feminicídio. Crianças que deveriam ser amparadas pelo poder público, mas que ainda não contam com a ajuda do Estado. E a importância da rede de apoio à vítima de violência doméstica. Vizinhos, amigos, parentes que mostrem para a mulher a importância de denunciar um agressor. Sabe por quê, gente? Muitas vezes a mãe sabe que a filha está apanhando. A irmã sabe que a filha está apanhando. Estou falando com você aí. Às vezes você que é mãe, você está sabendo que a sua filha está apanhando. Às vezes você é irmã, você está sabendo que a sua irmã está apanhando. Né? Que ela aparece machucada, aparece roxa. Não é isso? Incentive que ela denuncie esse tipo de coisa. Porque de um tapa, de um murro, de um chute, de um empurrão, pode acabar em tragédia, como nós já mostramos muitas vezes. Balança aí a segunda parte. Lília Hermógenes da Silva, 44 anos, assassinada a tiros na porta da casa da mãe. O crime foi há 7 anos. Gabriela, filha da Lília, era uma criança na época. Quando eu estava com meus 8, 9 anos, eu comecei a perceber as violências que aconteciam lá em casa. A minha mãe chorando pelos cantos, aparecendo com roxo no corpo. Às vezes eu e meu irmão, né, tendo que presenciar algum tipo de agressão, algum tipo de discussão verbal muito forte, de humilhação. Então, ali que eu comecei a ver que tinha algum problema. O marido, de quem ela tentava se separar, foi apontado como mandante e condenado a 24 anos de prisão. Mesmo assim, ele continua solto. Ele sentado literalmente do nosso lado, estava eu, meu irmão, minha tia e ele na outra fileira do nosso lado, sem demonstrar o mínimo de sentimento que qualquer ser humano possa demonstrar, não ser debochar da situação o tempo inteiro, diminuir a minha mãe. Então, assim, a gente passou por uma tortura ali, a gente passou, fora os 6 anos que a gente estava atrás dessa justiça, que a gente esperou tanto para chegar quando é determinado alguma coisa, ele sair pela porta da frente tranquilo. Após a morte da mãe e sem contato com o pai, ela e o irmão mais novo foram criados pela família, mas sentiram falta de um suporte do Estado. A gente passou um bom tempo sem receber e quem arcou com as nossas contas foi minha avó. Então, assim, em momento nenhum eu recebi apoio do Estado. Assim como Lilian, 170 mulheres foram mortas e outras 194 sofreram tentativa de feminicídio em Minas Gerais ao longo de 2022. Os dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública mostram um crescimento em comparação com 2021, quando foram registrados 155 feminicídios e 181 tentativas. Com esse tipo de crime aumentando a cada ano, ficou evidente um outro problema: os órfãos do feminicídio. Filhos que tiveram a vida devastada com o assassinato brutal da mãe e que, em muitos casos, viram o próprio pai ser apontado como autor desse crime. A média é que cada mulher que morre deixa mais ou menos 2 filhos pequenos. E muitas das vezes esses filhos pequenos presenciam esse episódio de violência. Vale dizer, são vítimas indiretas, né? Ou talvez até diretas dessa violência toda. E a gente também precisa pensar nesses órfãos do feminicídio, estabelecer políticas públicas com esse recorte. Pensando nesses filhos, foi criado no Brasil um projeto de lei que prevê o pagamento de pensão para crianças e adolescentes que perderam a mãe em decorrência de um feminicídio. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados e tramita agora no Senado. Uma medida que pode ajudar a amparar esses órfãos. A gente fica muito abalado, acho que a gente fica um pouco perdido, sabe? Do que está acontecendo com a gente, do que a gente, para onde a gente vai. No meu caso, eu perdi o pai e a mãe,
Então, assim, mesmo que eu tenha o apoio da minha família, tinha e tenho até hoje, não é a mesma coisa, sabe? A gente faz muita falta uma figura materna, uma figura paterna também na nossa vida. Então, assim, a gente fica meio sem aonde ir, sem o que fazer, sem saber o que fazer. Então, acho que é mais desse amparo, desse apoio que a gente precisa. O fortalecimento da legislação de amparo às vítimas e às famílias ajuda a melhorar a confiança no sistema jurídico e de proteção, faz as mulheres agredidas se sentirem vistas e amplia a busca por ajuda. Um dos principais mecanismos de proteção é a Lei Maria da Penha, criada em 2006. É considerada a terceira melhor lei do mundo na tratativa dessa temática, né? Ela cria um sistema próprio de enfrentamento à violência doméstica e familiar e muito mais. A gente fala, não, a Lei Maria da Penha é uma lei de punição. Não é. Ela é uma lei de prevenção. Eu acredito na Lei Maria da Penha, claro, acho que ela é um divisor de águas e mais, ela é uma conquista efetiva nos direitos humanos das mulheres do Brasil. Pela Lei Maria da Penha, mulheres em situação de violência podem ser retiradas do contexto de agressão com a ajuda de quem está por perto. Orientar e de acolher, amparar essa mulher, né? Oferecer um apoio mesmo, um ombro amigo para conversar e para tentar ajudá-la a sair desse ciclo de violência. E não sendo possível, porque a mulher não se sente forte o suficiente para sair desse ciclo, que o familiar ou o vizinho, a pessoa mais próxima, acione a polícia. Durante muitos anos, a sociedade viveu a ideia de que o que acontecia da porta para dentro era problema do casal. Mas finalmente passamos a viver a ideia de que em briga de marido e mulher se mete sim a colher. E o que acontece dentro de casa não precisa ficar escondido. Nenhuma mulher deve sofrer calada. E mesmo que não consiga ou não queira denunciar, ela pode contar com a ajuda de familiares, amigos e vizinhos. No mês passado, uma mulher de 48 anos foi assassinada pelo companheiro com golpes de faca dentro do apartamento em Varginha, no sul do estado. No vídeo, o desespero da vizinha que ouviu que havia algo errado. Ai, meu Deus. Conheço. Você tem telefone? Ai, tá morta. A mãe dela tem que saber. Ai, eu tô desde cedo escutando essa mulher gritar socorro. Os órgãos envolvidos na defesa da mulher enfatizam a importância de se chamar a polícia ao ouvir gritos de uma vítima. A agressão, que muitas vezes acontece dentro de casa, é uma questão social. Denúncia anônima no nosso trabalho policial é a porta de entrada, é onde que tudo começa, informação. A gente adquire informações junto à sociedade e quando a informação chega, seja ela qual for a maneira, a pessoa não se compromete e, de certa forma, presta o seu papel como cidadão. O feminicídio é um crime que todos nós devemos evitar. Então, se eu tenho uma amiga que está num relacionamento abusivo e não consegue enxergar, é importante que eu vá apoiando, falando com ela sobre isso, sabe? Se eu tenho um amigo, se eu sou homem e tenho um amigo que estou vendo que ele está desbordando, está sendo mais violento, é importante chamar ele para uma reflexão, não é? A gente não pode mais naturalizar a violência. Outra forma de se evitar que as agressões terminem em morte é a mulher, ao primeiro indício de violência, pedir uma medida protetiva. Pode ser o afastamento do agressor do lar ou do local de convivência com a vítima. E, diferentemente do que muitos pensam, as medidas protetivas funcionam e evitam vários assassinatos. A Polícia Civil apresenta diagnósticos periódicos, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, a gente sabe que as mulheres que pedem medidas protetivas são poupadas, não é isso? As estatísticas dizem, a mulher que faz o boletim de ocorrência e requer medida protetiva não morre, morre aquelas que não acessam o sistema de proteção. E aí o desafio que a gente tem imposto é garantir a essas mulheres o acesso ao sistema de proteção da Lei Maria da Penha. Certamente o homem fica amedrontado de saber que a medida protetiva, que a mulher possui medida protetiva, porque
Se ele aproximar dela, só pelo fato dele se aproximar dela, descumprindo a ordem judicial, já se constitui em crime. E ele sabe que pode ser preso. E neste mês, quando se comemora o Dia da Mulher, a Polícia Civil de Minas Gerais lançou uma cartilha para orientar vítimas de violência de gênero sobre a importância da medida protetiva. Durante o ano passado, a Justiça concedeu 144 medidas protetivas por dia em Minas Gerais, ou seja, uma a cada 10 minutos. A gente sabe que no dia a dia surgem diversas dúvidas. E essa mulher que sabe o que ela pode pedir na medida protetiva, que ela sabe, inclusive, que a vida dela pode ser resguardada em razão de uma medida protetiva, ela definitivamente salva vidas. 9 em cada 10 vítimas de feminicídio em Minas não tinham medidas protetivas. Para a promotora, o papel do Estado e de profissionais qualificados para atender as vítimas é extremamente importante. Os estudos apontam que onde tem delegacia de mulheres, as respostas são melhores, as mulheres são mais bem acolhidas, mas na nossa realidade, na realidade do Estado de Minas Gerais, nós não temos delegacias em mais de 65 municípios. Então, na grande maioria do Estado, não é que não vai ter o serviço, tem, mas ele não tem um recorte específico da violência doméstica. E no caso da Lília Hermógenes, que mostramos no início da reportagem, outro fato chama a atenção. A vítima trabalhava no Ministério Público em uma área de proteção às mulheres, mas mesmo assim, ela nunca denunciou o marido pelas agressões. Eu acredito que ela nunca tenha denunciado. Por quê? Eu acredito que seja pela família também, novamente, uma defesa ali, uma proteção da família e com medo da reação que ele teria. Porque ele era uma pessoa muito agressiva. Então, às vezes, ao denunciar, aconteceu alguma coisa com ela, ou até mesmo comigo, com meu irmão, com a mãe dela, né, com a nossa família. No contexto de violência doméstica, o silêncio e a falta de apoio também machucam e deixam marcas. Quando uma mulher é vítima de feminicídio, a voz que se cala é a de todas nós. Falar, pedir ajuda e cobrar são passos importantes na luta para que os números caiam e para que as mulheres tenham chance de viver.